Boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Que Jesus nos abençoe e que Jesus nos fortaleça na sua imensa e inesgotável paz. Espero que todos estejam preparados para o tratamento, que todos estejam sintonizados. O nosso profundo agradecimento a todos que acompanham as nossas lives, que estão aí vinculados ao nosso canal, e o nosso desejo, como sempre, é que todo o domingo você possa receber o melhor possível dentro daquilo que você precisa e, claro, considerando aí o que você merece, né? Nós temos aí a questão do merecimento. Bom, nós sempre começamos lendo, né, fazendo a leitura do livro Saúde Plena, e depois nós fazemos a prece. Mas hoje eu abri aqui aleatoriamente e o capítulo 43 do livro Saúde Plena, ele é muito sugestivo. Ele nos convida a uma reflexão, digamos assim, um pouco mais demorada. Então nós vamos aproveitar esse capítulo 43, que tem o título Não Culpe o Destino. Nós vamos fazer algumas explicações, digamos assim, mais dilatadas. Então vamos inverter. Eu vou fazer a prece primeiro e depois, então, a gente faz a leitura do Saúde Plena e aí, então, nós fazemos todo o nosso trabalho, todo o nosso atendimento, tá certo? Então, a princípio, nesse momento, convido a todos a prece, a oração. Vamos orar. Amigo Jesus, que a sua paz, que o seu infinito amor possa se fazer presente em nossas vidas. Que possamos, querido amigo, sentirmos-nos inspirados pela tua proposta, pelo teu evangelho, e sentindo-nos inspirados pelo teu evangelho, possamos conseguir dar passos mais decisivos na tua direção, na direção da sua proposta, na direção, repetindo, do teu evangelho, a proposta de autolibertação, a proposta de inovação, a proposta de conhecimento e autoconhecimento, para que a partir daí, então, possamos, de uma forma mais decidida, construirmos dentro de nós o teu evangelho. E, claro, transmiti-lo para o maior número de pessoas possíveis, para que venhamos a cumprir com o nosso papel aqui na Terra. Que o Senhor nos fortaleça e que o Senhor nos abençoe. Agora e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal, vamos lá. Vamos deixar aqui registrado o nosso profundo agradecimento a todos os envolvidos no nosso IMPAMED. O IMPAMED, digamos assim, mais modesto esse ano. O IMPAMED realizado apenas para alguns convidados e para os trabalhadores da casa, em razão de termos realizado o mesmo na nossa casa espírita, que tem aí um espaço bem menor que o habitual. Muito obrigado aos oradores que participaram. Nós vamos falar mais disso no decorrer dos próximos estudos, tá bem? Esperamos, sinceramente, que em 2023 a gente consiga realizar o 16º IMPAMED, como ele sempre foi, de uma forma mais ampla, com um maior número de pessoas, com um maior número de convidados, para que ele possa, como sempre faz, atingir o seu objetivo. Muito bem, vamos lá. Capítulo 43. Não culpe o destino. Falando em destino, eu ainda dizia, em um dos nossos estudos, a importância de cumprirmos com o nosso papel, ou seja, de não cruzarmos os nossos braços e fazermos aquilo que é necessário para a evolução do planeta. Quando nos referimos à evolução do planeta, obviamente aqui eu falo em termos coletivos.
E quando nós falamos da nossa própria evolução, claro, aí eu estou me referindo ao campo individual. Em outras palavras, embora saibamos da ajuda incontestável dos bons espíritos, dos benfeitores que nos assistem em nossas necessidades, nós não podemos esquecer a parte que nos cabe de realizações. Bater e a porta vos será aberta. Pedi e obtereis. E observemos então que as palavras de Jesus nos conclama a darmos o primeiro passo em direção daquilo que queremos, em direção daquilo que precisamos, para nós ou para a coletividade. E a partir daí então, as coisas vão acontecendo. Essa ideia de ficarmos à espera de um milagre é algo que nos remete a uma certa ingenuidade. Não é assim que funciona as leis de Deus. Eu, outro dia, estava assistindo a uma palestra do querido amigo Robson Pinheiro. Não é uma palestra agora atual desses dias, ela já tem algum tempo. E na ocasião ele estava se referindo ao livro 2080, que é uma obra que o seu autor coloca como ficção, mas que o próprio médium, o próprio Robson, ele afirma que o livro trata-se de uma realidade a curto, a médio e a longo prazo, que a humanidade enfrentará. E o interessante é que o amigo, quando fazia a palestra de lançamento do livro, ele se preocupou em explicar que logo no final do livro, nos últimos capítulos, o autor, ele coloca mais ou menos assim, eu acho que a expressão é essa, me perdoe aí se eu não lembrar exatamente as palavras utilizadas, mas o autor fala no último capítulo dos possíveis futuros da humanidade, ou os futuros possíveis. Os futuros possíveis. E por que que o autor do livro coloca os futuros possíveis? Isso quer dizer que o autor do livro, lá, quando o livro se encaminha para o seu final, o autor espiritual, ele coloca várias possibilidades em relação à Terra, em relação à humanidade. Desde uma situação de uma catástrofe, com a colisão de um asteroide com o nosso planeta, como outros espíritos têm mencionado, um vírus de gravidade pior que o Covid, ou uma situação de guerra, ou ainda um problema relacionado à fome, etc. e tal. São os futuros possíveis, porque tudo que nós podemos esperar de futuro depende muito daquilo que nós estamos fazendo hoje. Então, há algumas previsões possíveis a respeito do que nós ainda vamos enfrentar na chamada transição planetária. Mas vejam, são previsões que podem ou não podem acontecer. É como a sua vida. Se você continuar levando a sua vida no ritmo que você está levando hoje, imagine que você tenha uma vida pautada no Evangelho, uma vida dedicada ao bem, à caridade, pode-se fazer uma previsão, uma suposição de como será a sua vida daqui a alguns anos. Mas não uma previsão exata, porque nesse percurso, até chegar ao futuro, você pode mudar o comportamento, você pode se comprometer, você pode alterar totalmente o seu destino, para melhor ou para pior. Então, isto vale para o individual, isto vale para o coletivo. Então, e eu estou fazendo toda essa explicação aqui, eu disse que o nosso estudo inicial hoje demoraria um pouco mais, porque eu acho um tema extremamente importante, particularmente nos dias atuais, em que vemos aí grandes dificuldades na nossa economia, agora falando do Brasil, grandes problemas no campo político, temos testemunhado situações dessa natureza, e aqui obviamente,
como estamos numa live de tratamento, não temos autorização do Klaus para entrar, digamos assim, mais explicitamente em opiniões pessoais sobre política, porque não é esse o objetivo do nosso foco, do nosso tratamento. Mas, independente de partido, para o que nós estamos explicando aqui, nós temos a responsabilidade. De uma forma ou de outra, nós contribuímos. Olha só, se uma pessoa me busca para um conselho, para uma palavra, para uma orientação, e ela ouve de mim algo positivo, que vai ajudá-la a resolver muitas questões da sua vida, eu sou responsável por aquela situação. Ainda que tenha sido somente um conselho, eu contribuí positivamente. Mas no campo negativo, isso também acontece. Qualquer conselho, qualquer orientação que eu dê, que leve a pessoa, inspirada pelas minhas palavras, a atitudes equivocadas, eu também responderei por isto. Ora, porque eu sou responsável por aquilo que eu digo, por aquilo que eu faço, ou por aquilo que eu não faço. Quando eu me abstenho de ter uma postura correta, uma postura digna, por conta de interesses pessoais, quando prevalece o meu egoísmo, e com esse egoísmo, com essa atitude infeliz, a própria sociedade é prejudicada, eu terei que responder por isso. Inclusive, há um dos nossos livros, se não me falha a memória, o livro Dimensões Espirituais, não tenho certeza, eu sei que isso está em um dos nossos livros, que nós vamos encontrar numa dimensão inferior. O autor do livro, José Lázaro, ele está se dirigindo a uma região do astral inferior para um socorro. E eles passam por uma região em que eles veem ali um julgamento entre aspas, espíritos inferiores que se colocam como juízes, como promotores, fazendo o julgamento de um político. Obviamente, no livro não é citado o nome do político, mas a mim que estava psicografando, eu pude perceber de quem se tratava o político. Numa situação deplorável. E ali ele estava sendo julgado pelos seus crimes. E quando o autor do livro pergunta ao diretor, ao comandante da equipe espiritual, se nada poderia ser feito para tirar aquele irmão daquela situação, embora ele estivesse colhendo os frutos da sua desonestidade, da sua corrupção, o benfeitor disse que não havia como fazer isto, porque justamente aquele irmão que agora estava ali, entre aspas, sofrendo, ele estava lidando com as consequências das suas próprias atitudes enquanto estava aqui na Terra. Então, olha só como que as coisas acontecem. E elas têm acontecido muito, muito, muito rápido. Eu fico imaginando se no plano físico, voltando a falar aqui do nosso Brasil, nós temos tido tantas dificuldades, vivemos uma guerra, não é? Como que deve estar a dimensão espiritual? Como é que os benfeitores devem estar se desdobrando para que possa acontecer aquilo que é melhor para o Brasil? Então, a gente não tem ideia de como isso acontece. Aliás, a gente tem ideia, porque se a gente lê, eu vou me permitir citar um outro exemplo, o livro Os Pacificadores, de autoria do Espírito Aulos, na ocasião, ele se dedica a mencionar, a falar da atuação da equipe espiritual em Brasília, no âmbito da política, e toda a dificuldade que os benfeitores ali encontravam, e obviamente ainda encontram, para que o bem do Brasil se estabelecesse. Então, disso tudo que eu estou falando, fica claro, e é o que precisa ficar claro,
é o tamanho da nossa responsabilidade. O quanto nós temos que estar atentos com o nosso livre-arbítrio. Bom, eu já fiz aí quase uma palestra, né? Desculpem-me, mas vamos ver então o que diz o capítulo. É comum ouvirmos entre os espíritas e espiritualistas a indagação: o que eu fiz de mal na encarnação passada para merecer sofrer como estou sofrendo? Meu filho, talvez não seja preciso ir tão longe, encarnação passada, para encontrar as causas de seus sofrimentos. É fato, grande parte dos acontecimentos da vida se encontram dentro de uma programação reencarnatória, ou destino. Mas daí, atribuir tudo que acontece ao destino é um erro. A título ilustrativo, façamos uma explicação simplória, porém importante. E aí, então, o autor do livro, José de Moraes, ele vai fazendo algumas perguntas e ele mesmo vai respondendo, apenas para facilitar a nossa compreensão. E ele inicia esse capítulo 43 nos fazendo pensar sobre um tema que nós já abordamos aqui de outras vezes em nossas transmissões, que é justamente a questão do livre-arbítrio, dessa capacidade que nós temos de fazer as nossas escolhas, essa decisão que nós temos de escolher o que podemos, o que devemos fazer, e não atribuir isso à obra do destino, ou atribuir isso a uma situação kármica de uma programação reencarnatória, quando, em verdade, nós temos toda a liberdade para agir desta ou daquela forma. Então, isso precisa ser bem observado. Eu, por exemplo, só para dar um exemplo, outro dia eu conversava com um amigo que se colocava muito infeliz porque ele havia conhecido uma jovem, haviam iniciado, nem era um namoro, estavam ficando, e ela acabou engravidando. Então ele me dizia assim, puxa, esse espírito que vai reencarnar, ele estava com muita pressa de vir, devia ter um compromisso comigo, um compromisso muito sério, porque olha só, a jovem está grávida, eu nem tinha planos de casar, e agora então fica uma situação difícil. O que será que esse espírito tem a ver comigo? Que programação é essa? Que não poderia esperar eu me casar, etc e tal? E vejam, olha como essa postura, ela inverte um pouco as situações. Então, ele queria me dizer, e ele estava tentando acreditar nessa ideia de que a ficante, que ainda nem era namorada, havia engravidado porque o plano espiritual havia decidido que o espírito tinha que reencarnar. E aí, num tom de brincadeira, né, para amenizar um pouco o assunto, eu perguntei assim a ele, mas você, né, nós estamos aí no século XXI, você sabe naturalmente o que é pílula? Ah, sim, sei. Você sabe o que é preservativo? Ah, sim, eu também sei. Você sabe que o homem pode fazer uma cirurgia e que ele não corre riscos de ter uma gravidez indesejada? Ah, sim, claro, eu também sei. E quando eu perguntei a ele se algum desses cuidados haviam sido tomados, ele disse, olha, não sei, nós nem pensamos nisso, porque nós estávamos ali nas relações que nós tivemos, uma atração física muito grande, uma química extraordinária, que não me dei conta de perguntar a ela se ela tomava pílula. Também não me lembrei nas ocasiões, de usar o preservativo, mas eu não imaginava que isso fosse acontecer. Pois bem, como assim não imaginava? A gente imagina que pode acontecer. Se você tiver uma relação sexual com uma mulher e não se toma os devidos cuidados, ou você ou ela ou você, é óbvio que você sabe o que pode acontecer. Então a gente vê aí o quê? Uma irresponsabilidade, uma precipitação que acabou gerando aí uma situação de gravidez. Então vamos lá, vamos em frente agora, né? Foi o que eu disse a ele. Mas não podemos dizer que uma situação como esta seja aí fruto de um movimento do mundo espiritual.
Nesse caso, não. E aí, então, José de Moraes faz algumas perguntas e ele mesmo responde: um raio caiu e atingiu você. Destino? Depende de onde você estava quando o raio caiu. Né? Depende de onde você estava quando o raio caiu. Eu me lembro de uma situação trágica, foi uma situação trágica, mas ela teve aí também uma particularidade que nós podemos dizer assim, inusitada. Quando caiu aquele avião da TAM, eu não me lembro que ano que foi, quando o avião não conseguiu parar, atravessou a pista e bateu lá num galpão da própria TAM e morreram várias pessoas e tal, né? Claro que foi uma tragédia. Mas, amigos, eu vou muito a São Paulo, amigos me contaram que o acidente, além da tragédia, que era uma situação muito complicada, porque ali tinha, eu acho que hoje não tem mais, ali perto do aeroporto de Congonhas, onde o avião colidiu, havia ali um motel. E claro, desligou a energia, né? Os portões automáticos pararam de funcionar. E em pouco tempo estava ali toda a mídia cobrindo o acidente, aquela coisa toda. E as pessoas, boa parte delas, digamos assim, numa situação de crime, que estavam ali no motel, ficaram com uma grande dificuldade. Primeiro, para conseguir sair, por conta dos portões automáticos, é claro, caiu a energia de toda a região. E segundo, porque toda a mídia estava ali filmando e havia um risco, quem estava ali, digamos assim, com a amante, não tinha como sair da situação pelo risco de ser filmado. Então, o raio caiu na minha cabeça. É um destino? Então, depende de onde você está. Sofre um acidente de carro grave. Isso é destino? Resposta: depende do velocímetro do carro na hora do acidente. Porque aí a gente vai para aquela outra questão assim, não é? Tudo está ligado à circunstância do momento. Por isso que o José de Moraes, ele brinca e diz, olha, depende do velocímetro do carro. Em que condições o acidente aconteceu? Quem foi o causador do acidente? Então, se a pessoa havia bebido, se a pessoa estava acima da velocidade, se a pessoa foi ultrapassar no lugar proibido, etc. e tal. Então, aí nós podemos ter uma situação que também não é destino. Alguém te deu um tiro, destino? Depende de onde estava, com a família ou com o amante. E aqui José de Moraes faz uma outra brincadeira para suavizar o tema, para dizer que às vezes nós estamos no lugar errado, na hora errada, fazendo alguma coisa de errado. E isso pode criar uma circunstância em que a gente tenha um problema grave, um problema sério, e isso não era para ter acontecido. Então, a gente também tem que pensar a esse respeito. Tem uma doença grave, destino, depende do estilo de vida, da alimentação, das emoções, dos pensamentos. Muitas vezes, o adoecimento é o resultado de uma vida mal vivida. Não consegue se casar, destino, depende. Em alguns casos, a pessoa é tão insuportável, desculpe minha sinceridade, que ninguém irá querer tê-la ou tê-lo como esposa ou como esposo. Noutros casos, trata-se sim de uma expiação. Há casos ainda que se trata da escolha da própria pessoa em ficar sozinho ou sozinha. Morreu, destino. Evidentemente, morrer na terra é o destino de todos. Mas muitos antecipam a desencarnação por estarem no lugar errado, na hora errada e principalmente fazendo coisas erradas. E aí então o espírito termina. A rigor, nossa vida é uma mistura de destino e livre-arbítrio. Uma coisa é certa: no hoje ou no ontem, quem semeou foi você. Então não reclame do que está colhendo. Não reclame do que está colhendo. E aí para a gente encerrar esse assunto, a gente faz um resumo, dizendo assim:
fazemos a nossa parte, fazemos o que é certo fazer, e o resto a gente confia na providência divina. Se não fazemos o que é certo, se não fazemos o que devemos fazer, não podemos confiar, não podemos dizer, melhor dizendo, que isso é responsabilidade de Deus. Nós entregamos nas mãos de Deus quando não há mais nada que possamos fazer. Ok? Então vamos imaginar assim, que você é diagnosticado com uma doença grave. Não cabe, nesse caso, um conformismo ou uma aceitação passiva. Você vai lutar, você vai tentar. Olha, os recursos de tratamento aqui de Votuporanga não são suficientes. Bom, então eu vou tentar uma segunda, uma terceira opinião de médicos de São José do Rio Preto. Olha, mas ali em São José do Rio Preto, também os recursos não são suficientes. Talvez no Hospital Albert Einstein, na capital, em São Paulo, dizem que lá há para essa doença um tratamento inovador que pode dar um bom resultado. Bem, então eu vou vender um carro, eu vou vender um lote, eu vou vender uma casa, eu vou adquirir o dinheiro que eu preciso e vou em busca da cura. E depois de algum tempo, mesmo lá num dos melhores hospitais do Brasil, a junta médica diz para você, olha, infelizmente, nós fizemos todo o possível, mas não há como reverter o quadro, não há mais o que fazer. Aí você entrega na mão de Deus. Aí você diz assim, bom Senhor, eu fiz tudo que eu podia, eu quero viver, eu amo a vida, mas não há mais nada o que fazer. Então eu entrego a minha vida nas tuas mãos, faça aí o que o Senhor quiser. Esse é o espírito da coisa. Então a gente luta até onde dá, a gente luta até onde deve lutar, e depois a gente entrega para Jesus. A gente não pode entregar para Jesus sem a gente ter feito a nossa parte. Aí não pode, tá certo? Bom, eu me alonguei um pouco nesse primeiro estudo, mas não há problema, porque o nosso tema da noite é um tema bem simples. Por quê? Porque nós fizemos uma reflexão nos nossos estudos de quarta-feira a respeito de frases que nós colhemos do livro Quem Sabe Pode Muito, Quem Perdoa, Quem Ama Pode Mais, e Quem Perdoa Liberta. São duas obras da editora do For, do espírito José Mário. E nós ficamos 2 quartas-feiras trabalhando em cima dessas frases, refletindo em cima dessas frases. E um dos estudos, a gente perdeu lá um pedaço, nós não pudemos fazer a filmagem por um problema técnico que nós tivemos, então eu trouxe para hoje apenas aquelas frases que nós não conseguimos trazer para vocês, que foi o primeiro estudo, no qual nós não conseguimos gravar, tá certo? E aí depois, na outra gravação, que vocês já devem ter assistido, a gente tem maiores detalhes da onde nós tiramos as frases, tá bem? Então, a primeira frase que a gente gostaria de refletir aqui, que nós não tivemos a oportunidade de falarmos, tivemos a oportunidade de falar, mas não tivemos a oportunidade de transmitir isso a vocês. A lei do retorno nos conclama a agir, e não é algo que deva lembrar condenação. Olha que coisa interessante, né? As pessoas tratam o karma, a maioria das pessoas tratam a lei de causa e efeito, a lei do retorno, como algo que nos leva a pensar em condenação, em castigo, em punição divina. Mas aí o Espírito nos convida a pensar diferente, que não se trata de um castigo, que não se trata de uma punição, trata-se de uma possibilidade de reformulação do estilo de vida para que esta pessoa possa, a partir dali, evoluir. Eu sempre digo, quando tenho oportunidade, às pessoas, que a vida nunca puxa o nosso tapete. A vida nunca puxa o nosso tapete.
O objetivo da vida, o objetivo das leis espirituais ou das leis divinas, como queiram, é nos fazer aprender, é nos fazer crescer, é nos fazer sermos melhores. Então, talvez uma pessoa que perca tudo financeiramente, que tinha muitas posses e de repente se viu obrigado a viver com muita dificuldade econômica, não é porque a vida puxou o seu tapete, mas porque talvez aquele espírito tivesse a necessidade de aprender a viver com menos para o seu crescimento espiritual. Talvez a sua doença mais grave é um momento em que a vida te oportuniza uma maior reflexão a respeito dos seus valores. Às vezes, um corpo físico não muito belo é uma possibilidade de você trabalhar a beleza interior. Então, precisamos entender que a lei do retorno nos conclama a agir. O que é que eu tenho que fazer com isso? O que é que eu preciso fazer com isso? Qual é a mensagem da vida para mim? Então, é esse pensamento que nós temos que ter, tá certo? Tem uma outra frase aqui, muito interessante, que é uma análise que o autor está fazendo ali do hospital onde ele trabalha, do hospital onde existem muitos espíritos internados e que muitos dali mesmo são encaminhados para a reencarnação. E nesse trecho do livro, o autor ele diz uma coisa assim muito impactante, que nos faz pensar. Ele diz que em média, isso é em média, tá? Isso que eu vou dizer agora não é algo absoluto, é uma média. Quando ele se refere ao aproveitamento da reencarnação, quanto por cento as pessoas estão aproveitando a própria encarnação. E ele diz que, em média, 70% dos espíritos que reencarnam cumprem apenas com 20% do que estava programado. Ele coloca que 23%, somente 23%, cumprem com 50% do que estava programado. E cerca de 2% podem ser considerados espíritos completistas, que acabam vindo e cumprindo aí com praticamente 100% daquilo que foi programado. Então, vocês observem, a gente é forçado a observar que realmente o nosso aproveitamento tem sido pouco. O nosso aproveitamento para uma encarnação tem sido muito pouco. E aí falta, claro, entre outras coisas, um pouco mais de consciência de nossa responsabilidade frente às encarnações que nós temos, que têm o objetivo da nossa evolução. Tá certo? Tem mais uma frase que nós trabalhamos no estudo e que não foi possível desenvolvermos. A contenção dos prazeres sempre é fator de avanço, ainda que a contragosto. A contenção dos prazeres. Digamos assim que quando eu me contenho, quando eu evito as situações de risco, quando eu quero uma coisa, mas por saber que aquilo espiritualmente pode me prejudicar, eu resisto, é um sinal, um pequeno sinal de evolução. Entretanto, por ser a contragosto, significa que não há, por parte desta pessoa, nesse sentido, uma consciência mais ampla. Não há uma evolução mais ampla, porque para os espíritos já conhecedores das leis, que se submetem a estas leis, as leis espirituais, não há mais a necessidade de um esforço. A chamada tentação já não é mais um problema, porque o espírito nesta condição, já de uma maior evolução, sabe exatamente o que pode
e o que precisa fazer. Então, conter os impulsos negativos, sem dúvida alguma, é algo muito importante. Mas a gente precisa evoluir para dar o passo seguinte, que é uma consciência mais ampla, entendendo que aquilo não é bom, que aquilo não está em sintonia com as leis de Deus. E não estando em sintonia com as leis de Deus, eu não devo entrar nessa frequência, então eu não vou fazer, sem que isso me gere maiores problemas, tá certo? Mais uma frase, e teoricamente é a última. Eu só quero pincelar uma outra frase que nós falamos já, mas que eu quero reforçar. É um perigo trocar o conteúdo essencial de nossa melhora pelas práticas de ação social. É um perigo trocar o conteúdo essencial de nossa melhoria pelas práticas de ação social. Eu não estou dizendo, e não poderia dizer isso de forma alguma, que a ação social não nos ajuda a evoluir. É óbvio que auxilia. É óbvio que, para espíritos arrogantes como nós somos, orgulhosos, problemáticos, o trabalho social, ele é fundamental para trabalhar a nossa humildade. O que o autor espiritual está dizendo? Que nós não podemos trocar uma coisa pela outra. Eu desisto, ou eu não quero mudar as minhas atitudes, eu não quero ser melhor, eu não quero deixar de errar, eu não quero deixar de ser desonesto, porque aquilo me beneficia, e para tentar compensar, eu vou fazer comida para quem tem fome, numa tentativa, ainda que a gente não admita, numa tentativa de fazer uma barganha com Deus. Aí não é legal, aí não tá legal isso, tá certo? Então que a gente faça o trabalho social, a gente precisa fazer o trabalho filantrópico, mas que a gente não abra mão da nossa melhoria íntima, tá certo? Bom, para encerrar, eu só gostaria de enfatizar uma frase que a gente trabalhou já com vocês aqui em outras situações, e eu queria apenas enfatizá-la, porque o espírito José Mário, ele coloca de uma forma espetacular essa questão da obsessão, da perturbação espiritual, colocando que a pressão vem de fora, mas a obsessão vem de dentro. E isto é fantástico para o entendimento de que nós, com essa compreensão, podemos tranquilamente eximir qualquer obsessor de responsabilidade pelas nossas quedas. Porque a pressão espiritual, e nós dizemos isso outro dia no estudo, quem acompanhou na última sexta-feira o estudo deve estar se lembrando. Quando um espírito obsessor não quer que eu vá ao centro trabalhar, ele faz uma pressão espiritual. Para eu ficar em casa, para eu ficar no sofá, para eu dormir, para eu ver televisão, pressão espiritual. A partir do momento que eu, inspirado, principalmente pela minha preguiça interior, decido ficar em casa, aí eu abri o espaço para a obsessão. Quando o espírito queria, era só pressão. Quando eu concordei, aí virou obsessão. Por isso que ele diz que a obsessão vem de dentro. O espírito pode tentar fazer, me inspirar, pressionar para que eu ingira bebida alcoólica. Entretanto, a minha vontade de beber, o meu vício em álcool é o grande ponto que vai transformar a pressão em obsessão. Então, a gente precisa se lembrar disso, tá certo? Muito bem. Nós vamos agora diretamente para a parte final, que é o tratamento que nós vamos fazer. Algumas pessoas me perguntaram se essas flores que tem aqui do lado, se elas são de plástico. Não são não, viu, gente? É que a gente às vezes repete a mesma flor nos estudos,
porque as trabalhadoras, as meninas aqui cuidam, colocam no sol, então essas plantas elas duram bastante, e nós vamos trocando. Só tinha uma aqui que era de plástico, mas eu pedi para não colocar mais. Então são todas flores de verdade que a gente coloca aqui para a live ou para as gravações, tá bem? Vamos então orar com mais fervor. Vamos neste momento, sob inspiração do Dr. Klaus, sob inspiração dos benfeitores espirituais, vamos rogar aos benfeitores que possam nos envolver, que possam nos amparar, que possam nos ajudar, que possam nos envolver, a fim de que possamos, neste nosso tratamento, recebermos aquilo que estamos necessitando. Com os nossos olhos fechados, com o nosso corpo mais relaxado, receptivos aos fluidos, às vibrações, nós vamos entrando nessa frequência e nós vamos rogando à espiritualidade que nos ampare, que nos auxilie, que nos ajude, que nos envolva, a fim de que possamos melhorar fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Você que está aí agora assistindo a nossa live, vá sentindo a presença dos benfeitores, porque eles estão presentes. Onde você está? Eles seguem os fios invisíveis da tua oração, que uma vez sincera, permite que esses médicos, que esses enfermeiros, que esses amigos espirituais atuem, te amparando, te protegendo, te ajudando e te envolvendo. Desejamos que todos que estão sintonizados conosco nesse momento sejam atendidos pela equipe do Caminho de Damasco, pela equipe médica do querido Klaus, que está em atuação, atendendo aos processos obsessivos, aos processos emocionais, aos processos de dor física das doenças. Roguemos a Jesus que continue a nos envolver, que continue a permitir que esse trabalho de tratamento à distância continue acontecendo, beneficiando tantas e tantas e tantas pessoas. Que o Cristo nos inspire e que a gente se sinta melhor, que a gente se sinta tratado, quiçá até mesmo curado das nossas enfermidades, pela ação dos amigos espirituais. Jesus nos fortaleça. Muita paz a todos.